Olá, eu sou a Glácia Martoff, a bolsista do projeto Potencial Exportador e Diagnóstico de Oportunidades Internacionais, um estudo na região norte do Rio Grande do Sul. Eu fui orientada pela professora Adriana Stort. Então, considerando o atual contexto econômico, né, que está sendo vivenciado pelas organizações, os desafios, né, estão cada vez mais diferenciados, e considerando as atuais dificuldades do mercado brasileiro, em especial no seu potencial de compra, visa-se a internacionalização talvez como uma oportunidade dessas empresas atuarem em nível internacional a fim de se manterem no mercado, tanto interno como externo, ou expandindo ainda seus negócios. Dentro dessa temática, então, aqui na região norte do Rio Grande do Sul, especificamente das micro e pequenas empresas nos setores de metal mecânica, alimentos, vê-se ainda uma certa dificuldade quando se fala de internacionalização ou busca de mercados externos, na situação dos processos burocráticos e de algumas exigências que são feitas por esses mercados internacionais. Então, a partir da oportunidade de parceria com uma empresa especializada em consultoria internacional e comércio exterior, a How2Go, que é atuante em 12 diferentes países, vislumbrou-se a oportunidade de estarmos, então, capacitando essas empresas aqui da região norte que têm interesse em estar internacionalizando. Então, o objetivo geral desse projeto foi contribuir por meio de estudos de capacitação para esses mercados internacionais e realizar o levantamento de oportunidades de diferentes mercados externos para produtos e serviços das empresas localizadas aqui na região. Para alcançar esse objetivo, então, realizou-se o levantamento das empresas que tinham esse potencial produtivo de produtos ou serviços para exportação e realizou-se, então, o diagnóstico do composto de marketing dessas empresas que tinham esse potencial. Então, instigou-se então, essas empresas a participarem de programas de capacitação, e nisso entra, então, a How2Go, e após a indicação de mercados e setores econômicos que poderiam ter potencial para essas empresas estarem investindo, né, na internacionalização, e daí, nesse ponto, entra a questão que a gente realizou uma espécie de guia de direcionamento para essas empresas. Então, aqui empregou-se a metodologia aplicada, antecedida, então, somada ali a pesquisa bibliográfica, que ela é essencial para qualquer tipo de pesquisa que é realizada, né? E, para tanto, então, foram realizados alguns passos para que ela pudesse se caracterizar como uma pesquisa aplicada. Então, a gente fez todo o levantamento na literatura do composto mercadológico, e realizou-se, então, um formulário eletrônico que foi aplicado nessas empresas e dentro de redes de cooperação, procurando identificar o tipo de produtos que eram mais presentes em cada setor, né, que era produzido aqui na região, se esses produtos, a partir da visão da empresa, eles tinham, então, o potencial de qualidade, de tecnologia ou de oferta para serem exportados, e se essas empresas, elas tinham uma gestão que já vislumbrava essa questão da internacionalização. Então, com base nesses dados, começou-se a realizar reuniões deste grupo, deste trabalho com a empresa How2Go, para definirmos que forma, que espécie de capacitação seria realizada. E, através de muitas conversas, muitas análises desses dados que foram conseguidos, então, optou-se por realizar um webinar internacional. Esse webinar internacional ele tinha como tema, então, como levar a sua empresa para o mundo? A internacionalização na perspectiva de diferentes países, onde a How2Go disponibilizou, então, palestrantes internacionais que vinham, então, que foram representantes do México, do Peru, da Colômbia e de Portugal. Esses países escolhidos, então, eles foram escolhidos com base nos dados obtidos das empresas e vislumbrando, então, a questão da proximidade linguística, da questão de se o Brasil já tinha alguma relação comercial, né, com esses países, que no caso aqui tem, a questão cultural, que ela tem alguma similaridade, o que facilitaria o processo de internacionalização para essas empresas que estariam começando a pensar nesse tema. Então, a elaboração desse webinar, ela, por parte tanto da How2Go como da equipe desse projeto, foi bem extensa para a preparação, porque foi um evento internacional, então tínhamos toda a questão do fuso horário, toda a questão de definir certo o que cada palestrante ia trazer, então eles trouxeram dados primários muito importantes e foi uma conversa assim interessante, porque o empresário que estava participando pôde ter algumas informações que talvez se ele fosse realizar uma pesquisa, enfim, ele não conseguiria obter essas informações. Foi realmente o olhar
de quem já está atuando no país ali, por exemplo, no México, trouxe para a pessoa aqui do Brasil, o empresário do Brasil que tem interesse de exportar seu produto para lá. E aqui nós temos, então, um printzinho do nosso webinar, ele é o Corel, e com base após o webinar, que teve outros fatores que foram bem interessantes que não serão tratados aqui devido ao tempo, mas visualizou-se que tudo que foi falado, que foi trazido por esses palestrantes, estava ao encontro do que foi realizado durante a pesquisa deste projeto. Então, não só na definição do composto mercadológico, que é a identificação do mercado, análise de requisitos técnicos, como realizar a formação de preço, o que tem que se caracterizar, ele se preocupar na questão da logística, estratégias de marketing ou de promoção que são necessárias nesse país que você vai estar se inserindo, mas um fator primordial e que antecede o composto mercadológico, que eu dou ênfase, então, nessa apresentação, é a questão da reflexão estratégica que a empresa tem que ter. Quando ela pensa em internacionalizar, antes dela se preocupar com o composto mercadológico, ela tem que olhar para si mesma. Ela tem que olhar para si e ver se ela realmente tem fôlego para fazer essa internacionalização. E quando eu falo fôlego, é no sentido de, eu tenho recursos para internacionalizar? Eu, empresa, tenho uma gestão que está realmente disposta a internacionalizar? Pois aqui a gente traz, de forma bem conservadora, passos e estratégias, né, a serem adotadas, visando você internacionalizar e se manter naquele mercado. Então, a gente está falando de casos de sucesso, que a gente quer que ocorra, e a gente está falando de se manter atuante naquele mercado onde essa empresa vai se inserir. Então, não seria só fazer uma única exportação e ok, estou feliz, né? Seria algo mais a longo prazo. Então, essa reflexão estratégica ela é bem importante porque ela requer, sim, algumas mudanças, às vezes, na forma de gestão, né, que a empresa tem. Por isso que a gente traz esse ponto. E ainda, então, quando a gente fala ali do guia, né, dos direcionamentos, oportunidades de internacionalizações que foi elaborado, a gente, então, trouxe o que é a internacionalização, definições, né, o que é preciso para internacionalizar, o que é o composto mercadológico, o que cada um deles, como cada um deles impacta, como trabalhar, e algumas estratégias, então, para as pequenas e médias empresas que talvez ainda tenham muitas dificuldades, que seria, aqui como sugestão, a gente traz a formação de redes de cooperação e algumas prospecções, então, de setores para internacionalização. Nesse último fator aqui, que é apontado nesses direcionamentos, a gente traz dados atuais, né, 2021, 2020. Porém, a gente disponibiliza links do Sescomics, por exemplo, que é onde vão se ter dados atualizados, independente do ano que a pessoa, que o empresário pegar, por exemplo, para olhar o nosso guia aqui, né, de direcionamentos, por mais desatualizado que estejam essas prospecções, ele tem links onde ele vai conseguir dados atualizados, isso eu acho bem interessante, né, o ter o dado atualizado. Então, como considerações finais, a gente não só conseguiu atingir os objetivos propostos inicialmente, como a gente conseguiu fazer a pesquisa aplicada, que ela é tão interessante, porque a gente consegue unir a teoria, que é o que eu, como bolsista, estudei durante o projeto, trabalhei, e a questão prática, que ela é facilitada, né, devido à parceria, então, com a empresa How2Go, que é oportunizar a comunidade, aqui especificamente as micro e pequenas empresas da região, a fomentar a economia, né, ao desenvolvimento econômico da região. Isso vai ao encontro também dentro das políticas ali do IFE, né, que se inserir, né, o estudo que a gente produz dentro do IFE em prol da comunidade, para fazer a comunidade crescer. Então, isso é o mais interessante, eu acho que é um fator que tem que ser destacado, que esse projeto conseguiu. E, claro, a gente reforça, então, a importância que a gente teve da parceria, né, com a How2Go, que trouxe dados, então, internacionais, específicos de cada país, que foram muito interessantes para os participantes, para os empresários que estavam aí, que foi de grande valia, né, de grande conhecimento, e de forma isolada, então, esses empresários talvez não conseguiriam obter. Portanto, esse trabalho, além de fomentar tudo isso, né, ele tem todo o material elaborado, então, o webinar, que fica à disposição para se tivesse algum empresário, alguma comunidade, tanto interna quanto externa, tiver interesse, assim como o material elaborado, que é o direcionamento às oportunidades, então, também fica à disposição de futuros interessados. Eu agradeço muito
Obrigada, me coloco à disposição da banca.